Bom dia! Nós estamos aqui já nessa manhã de quinta-feira, já nos preparando para mais uma live que nós começamos ontem, no propósito, essa Semana da Mulher, e eu já queria desde já convidar você a estar conosco nessa live, a participar conosco dessa live nesse dia de hoje. Sei que o Senhor tem preparado para nós uma porção para cada dia e eu sei que Ele tem uma porção preparada para o dia de hoje também. Por isso eu queria te convidar, convide suas amigas, você que está aí no seu trabalho, você que está aí na sua casa, você que está talvez fazendo os seus afazeres domésticos de casa. Eu queria te convidar a estar conosco essa manhã chuvosa, de quinta-feira, e não fique de fora. Ontem nós estivemos aqui com a missionária Suame e foi assim algo muito maravilhoso, foi algo muito sobrenatural o que Deus falou aqui nessa live de ontem, o testemunho dela, aquilo que o Senhor usou a vida dela, e eu acredito que hoje não será diferente. Usou a vida dela para estar ministrando o coração de outras mulheres também. Eu creio que o Senhor fará a mesma coisa nessa manhã. Então eu te convido, você que está aí no seu trabalho, você que está saindo para levar seu filho para a escola, você que está aí preparando o seu cafezinho da manhã, preparando a mesa posta para a sua família, eu te convido a estar conosco nessa live, que hoje nós estaremos aqui com a pastora Fernanda. A pastora Fernanda é uma pastora amiga do Mevan de Mauá, uma casa onde eu amo muito estar, é uma casa maravilhosa, pastor Wagner, a pastora Renata, e nós estaremos juntas nessa manhã, teremos um tempinho aí, hoje, ontem nós falamos de Abigail, e hoje nós estaremos falando de Lloyd. Eu acredito que vai ser algo muito poderoso, muito maravilhoso, porque a palavra de Deus é ela que nos edifica, ela que nos fortalece. A palavra de Deus ela é poderosa, e nós vemos na história de Timóteo a importância da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd, uma importância tremenda, algo que gerou no seu coração uma fé muito poderosa, que o apóstolo Paulo até menciona em 2 Timóteo, lá no capítulo 1, no versículo 5. Eu quero ler aqui com vocês esse versículo antes de chamar a minha amiga, a pastora Fernanda. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha que afirmação poderosa que Paulo está fazendo aqui sobre a vida de Timóteo, Ele está incentivando a Timóteo e falando de uma fé convicta. Não é uma fé comum, mas é uma fé convicta, uma fé que foi ministrada no coração de Timóteo pela sua mãe, uma fé que foi ministrada no coração de Timóteo pela sua avó. Então, eu vejo a importância, Hoje eu sou vó, hoje eu tenho uma netinha pequenininha de 3 aninhos, vai fazer 3 aninhos agora no mês de abril, e eu vejo a importância que tem esse papel de nós ministrarmos o coração dos nossos netos, ministrarmos o coração dos nossos filhos. É importante nós falarmos dessa fé, como o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, Uma fé não fingida, mas uma fé convicta, uma fé de certeza, é uma convicção. A fé é uma convicção que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo iria passar ali por alguns períodos difíceis, mas Paulo estava incentivando ele: olha, não esmoreça, não desanime, porque a fé que você recebeu é uma fé não fingida, é uma fé de uma convicção muito grande desse Deus, que Ele é poderoso para muitas coisas, para todas as coisas, E é sobre isso que nós estaremos aqui nessa manhã. Essa manhã nós teremos um período aqui onde a pastora Fernanda vai estar falando um pouquinho, nós vamos estar interagindo aqui. Você que entrou na live, você que quer entrar na live, tá aí, manda um convite para suas amigas, mande o convite para que elas possam participar. Você pode colocar nos comentários, você pode estar participando
dessa ministração. Você pode estar aí colocando nos comentários perguntas, você pode estar aí colocando alguma coisa, interagindo conosco, né? Nós estamos aqui para interagir umas com as outras. Então eu convido a estar interagindo conosco aqui nessa manhã. Amém? Então fica aí para vocês aí, Igreja SEGEC, nos procure aí, entre, faça parte dessa live nessa manhã. Vai ser um momento de compartilhar uma palavra, um momento de nós estarmos juntas aqui nessa manhã, e eu convido você a estar conosco nessa manhã. Amém? Eu vou estar aqui chamando a pastora Fernanda. Fê, é um prazer estar com você aqui nessa manhã. Muito bom poder estar junto com você, compartilhando a palavra dessa manhã. Fernanda é uma amiga maravilhosa, uma pastora de coração, né, que nós amamos. O momento o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Tem muitas mulheres que têm entrado nas lives, viu, Fê? Tem participado da live, tem comentado. Ontem foi uma bênção também. E eu sei que hoje vai ser uma grande bênção também. Amém, Fê? Fica à vontade, sinta-se na sua casa, porque eu estou sentindo, já que eu estou aí do seu ladinho aí, da mesma forma que você está aqui do meu ladinho nessa manhã. Fê? Amém, glória a Deus. A Mônica é uma fofa. Amo a Mônica de paixão. Foi amor à primeira vista, né, Mônica? A gente se conectou muito fácil, foi muito fácil, né? É muito fácil amar a Mônica, né? E a gente tem participado, o meu ministério, né? E o ministério da Mônica tem convergido. A Mônica já edificou muito aquilo que o Senhor tem me confiado, né? E assim como aquilo que o Senhor tem confiado na Mônica também tem ministrado muito na vida das meninas, né? Então, assim, a Mônica me convidou esses dias, né, para participar da live, e quando ela me mandou mensagem para mim, né, ela perguntou, né, o nome de uma mulher, e eu falei Abigail. Ela falou, ai, mas Abigail já foi escolhida e foi muito bem representada. Suane, né? Pela Suane ontem, não consegui ouvir a live toda, mas ouvi uma parte muito. Quem perdeu, minha irmã, vai lá, entra no Instagram da igreja, assiste, foi uma bênção. Você vai ser edificada pela palavra que foi ministrada ontem. E eu falei Rebeca, né? E Rebeca é algo muito lindo, eu amo ministrar sobre Rebeca, né? Que nós devemos estar na hora certa, no lugar certo, e é maravilhoso, né? Mas daí, passando o seu tempo, o Senhor falou para mim, você tem ministrado junto com as meninas um devocional sobre fé. E eu quero que você ministre sobre Lloyd, né? É impossível de falar de Lloyd e não falar de Eunice, que é mãe e filha ali, né? E as duas faladas junto aqui, né, onde a Mônica leu, né, em 2 Timóteo 1, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque eu me vi, né, desfrutando disso que aconteceu na vida de Lloyd e de Eunice, né, e em parte do que está escrito aqui também no versículo, né, se você puder acompanhar aí com a sua Bíblia, né, abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, né, no versículo 5, no 4 ele já começa, quero já chamar sua atenção para o versículo 4, que ele diz assim, ó, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, né, então Paulo está falando aqui da alegria de ver Timóteo, a alegria dele ser completa, né, completa do quê? Porque era gostoso estar com Timóteo, segundo aquilo que Timóteo era, pela fé que existia dentro dele, né, e depois continua assim, ó, recordo-me da sua fé não fingida, olha isso, da fé não fingida, né, que primeiro habitar, a gente sabe que é morada, é onde mora, né? Então tá falando que primeiro morava na avó, da avó morou na mãe, né? E em você. Por essa razão, torno-me a lembrá-lo de que você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos... Guarde isso aqui no seu coração, meu irmão, 7. Guarde isso no seu coração. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E é isso que a gente vai falar sobre isso. Por quê? Em Atos 16:1, fala sobre
o pai de Timóteo não ser convertido, do pai de Timóteo ser grego, né? E isso inflige em muitos lares muito parecido, onde a mulher é convertida e o marido não é convertido. Então ali eram duas mulheres, que era Lloyd e Eunice. Lloyd é a avó e Eunice é a mãe. Então eram duas mulheres que moravam juntas, que era convertida, né? Eram judias, mas existia o pai que era grego. E a gente imagina que nisso tem muitos contratempos. Talvez você tenha esse contratempo dentro da sua casa. De você ser convertida e o teu marido não. De você e seu marido ser convertido, o teu filho não. E isso a gente sabe que gera contratempos dentro de casa. Gera, às vezes, conflitos dentro de casa. Mas uma coisa que é legal que a gente vê aqui é que Timóteo, lá em Atos 16:1, diz que Timóteo não era circuncidado, né? Se você for lá em Timóteo, lá em Atos, você vai ver isso, que ele não era circuncidado. E o que eu entendo isso? Que elas não brigavam pela religião, de tipo, eu sou judia, eu preciso batizar o meu filho. Eu sou judia, eu preciso circuncidar o meu filho. Ou seja, eram mulheres que acreditavam tanto no Deus que elas serviam, que elas viviam aquilo e não brigavam com o pai. Tipo, o pai não acreditava na circuncisão. Na circuncisão, mas elas acreditavam na circuncisão, mas ele não foi. E isso não fez com que o filho, com que Timóteo, o neto, não avançasse na palavra, não crescesse na palavra, não fosse o homem que nós sabemos que Timóteo foi, o homem que foi, né? Porque ele não foi circuncidado. E às vezes os lares têm briga, porque o pai não deixa fazer isso, porque não é convertido. Quantas vezes o pai, não, mas não vai pro GC? O meu filho não vai sozinho para a igreja, e não vai isso, porque não vai batizar, e a gente fica batendo ali, não, porque tem que batizar, e brigando, tendo aquela desavença dentro de casa. E a gente vê que nessa família isso não existiu, porque era uma mulher que estava confiante no Senhor, era uma mulher que ela não precisava brigar por nada, ela precisava manter ali a fé dela. E eu vejo que tem uma situação que acontece de uma pessoa que é conhecida minha, que o pai, ela separada do marido, e o pai é do candomblé. E a mãe é convertida. E aquela mãe morre de medo de mandar o filho para o pai. Porque às vezes pode ser que de repente o pai vai, né, fazer os cultos dele e vai levar a criança. Ou seja, existe essa dificuldade dentro de casa, mas a gente aprende aqui com Lloyd e com Eunice que elas, fortalecidas no Senhor, enxertando a palavra nessa criança, ungindo essa criança com óleo, enviando essa criança para lá, essa criança está guardada, está protegida. Né? Essa criança, ela tem a palavra cravada na tábua do coraçãozinho dela, nenhum mal vai poder adentrar. Né? Mas o que acontece com a gente é que em meio a tudo isso, essas situações que é adversa àquilo que nós acreditamos, a gente entra em conflito, a gente entra em briga, a gente entra em guerra, às vezes, no meio dos nossos familiares. E isso não aconteceu ali com essa mulher. Por quê? Porque a capacidade dela, ela entendeu que não era humana, e a nossa capacidade não é humana. Porque a nossa capacidade, ela vem do Espírito. E a fé, essa fé não fingida, não é a capacidade de Lloyd, nem de Eunice. Ela é o dom de Deus. Porque a fé é o quê? A fé é um dom de Deus. E pela fé ser um dom de Deus, nós precisamos confiar nesse Deus. E lá em Romanos 12:3, diz que o Senhor nos dá a cada um uma medida de fé. Só que o Senhor quer que a gente avance nessa medida de fé. E muitas vezes a gente não avança. Eu falo por mim mesmo, que fazem 3 anos que eu passei por uma situação em que eu fui travada. Eu fui travada na minha fé. Porque eu falava, nossa, eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, e aquilo outro, e eu fiquei na minha medida por um período. E por isso que o Senhor queria me avançar naquela medida. E por eu não dar resposta de avançar da minha medida, porque o Senhor te dá uma medida, mas não é para você parar nela. Porque a água, ela vem nos artelhos, mas o Senhor quer que você vá nos joelhos, que você vá nos lombos, que você mergulhe na palavra, que você mergulhe na vontade dele, na obra dele, em tudo que a gente tem que fazer. Mas a gente muitas vezes se acovarda. E por um tempo eu me travei em mim mesma,
Me perdi no meu trabalho, me perdi nas coisas de casa, aí foi pandemia, e eu entrei no quê? Naquilo que falou no versículo 7. Entrei na covardia de avançar. E o que Paulo fala aqui para Timóteo? Porque o Senhor não vos deu o espírito de covardia. E eu me acovardei. E sabe quando é, minha irmã, que a gente se acovarda? Quando o Senhor nos chama para fazer algo e a gente não responde ao chamado dele. Quando o Senhor nos perde algo, né, Mônica? Quando o Senhor fala assim, ó, vai lá e fala. Hoje nós estávamos na live, fazendo a live do devocional, e a quantidade de mulheres que se acovardam pelo quê? Pela timidez. Vai a Mônica falar numa reunião e falar assim, ó, fulana, ora aqui. Nossa, a mulher quer entrar debaixo da cadeira. A mulher quer fingir que não ouviu, ela olha pro teto, né? E muitas vezes a gente se acovarda com coisas tão pequenas, né? Quando o Senhor nos pede. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu me acovardei, o Senhor começou a fazer um reboliço na minha vida. Porque eu tinha um potencial. Você tem um potencial. E você não pode se acovardar. Porque o Senhor te deu um espírito, ó, olha o que fala aqui, ó. De poder, amor e equilíbrio. E eu, por não estar no meu propósito, naquilo que o Senhor me chamou, fazendo o que o Senhor me chamou, deixando a palavra dele me transformar, e eu ser transformada por essa palavra, eu entrei em desequilíbrio. A gente entra em desequilíbrio muito fácil. Muito fácil. Com qualquer situação, seja no emprego, seja em casa, seja com o filho, seja com o marido, em todas as situações. E o Senhor começou a me tirar, colocar coisas em mim para que eu começasse a me enxergar. E eu vou falar um negócio para você, hein? Os primeiros 6 meses eu esperneei. Até que o Senhor me colocou na morsa. Minha irmã, o Senhor nunca vai te colocar você na morsa à toa. Porque para azeitona dar azeite, minha irmã, ela vai ser moída. E para uva ela sair um suco maravilhoso, ela precisa ser moída. E eu fui, hein? Nossa, eu fui moída. Eu vou falar um negócio para você. E o que acontece? A maioria das pessoas, quando acontece essa morsa, essa espremer, o que as pessoas fazem? O que eu acredito que seja essa fé fingida? É a fé como quando fala que existe a videira, esteja na videira verdadeira. Quando fala da videira verdadeira é porque existe a falsa. E se existe a videira falsa, existe o fruto falso. E assim como existe o fruto falso, existe a fé fingida. O que é a fé fingida? É quando vem as adversidades e a pessoa fala assim, já tô orando faz tanto tempo, meu filho continua nas drogas. A pessoa vaza da igreja. Já faz tanto tempo que eu tô orando por isso, por aquilo outro. Não dá certo. Porque esse me magoou. Porque aquele fez isso pra mim. Meu marido, separei do meu marido, a pessoa some da igreja e arruma outro. E a mulher fica toda bonita e vai pro mundo, vai pro bar. Né? Quando a pessoa deveria colocar a fé dela ali em prática e viver aquilo. E a gente faz o quê? Vaza da igreja, vai embora, aí critica o pastor não ajudou em oração, porque o pastor não visitou meu filho, porque o pastor não cuidou do meu marido, e aí a culpa é do pastor, de Deus e o mundo, menos de reconhecer a própria culpa. Eu precisei me enxergar, minha irmã. A gente precisa se enxergar, porque a gente vive em desequilíbrio, porque não cumprimos a verdadeira palavra de Deus, que ela precisa ser transformada dentro de nós. E se você for lá nos heróis da fé, né, a gente vai ver, quer ver, ó? Deixa eu ir lá, em Hebreus 11. Olha o que diz aqui em Hebreus 11. Quem tiver aí puder acompanhar. Em Hebreus 11. Abre aí, vou esperar vocês. Ó, Hebreus 11 diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? E muitas vezes nós queremos ver, nós queremos ter uma fé que vê. Então, enquanto eu não vejo as coisas, eu não tenho a fé, eu não acredito em Deus, eu duvido de Deus, porque eu quero ver. E essa fé aqui, que está falando aqui, a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos, minha irmã, não, a gente vive uma fé fingida quando a gente acha que, fulano morreu de câncer, não teve fé. Minha irmã, quem disse? Porque a minha fé não pode estar condicionada no que Deus vai me dar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. E se eu receber,
Bênção, se eu não receber, eu continuo amando esse Deus do mesmo jeito. A minha fé não pode estar condicionada no que Deus vai me dar. E se Ele vai me dar? Se Ele vai me dar, ótimo. Se Ele não vai me dar, vou continuar andando por fé e não por vista. E nós somos crentes fingidas quando nós queremos só ver. Sabe, tem hora, minha irmã, que você está orando pelo teu filho, pelo teu marido, não sei por quem que você está orando. E você vê que as coisas estão acontecendo tudo ao contrário. E você para de orar. Fé fingida. A gente tem que continuar orando. Eu já estive orando por situação, de repente eu vi uma avalanche vindo. E eu falei, diabo, você está querendo colocar no meu coração sentimentos acerca daquilo que a minha vista está vendo. Mas o que que a palavra de Deus nos ensina lá em Efésios? Que nós temos o quê? O escudo da fé. E o que que é o escudo da fé? Para desfazer as ações malignas que o inimigo quer lançar na minha mente, nos meus sentimentos e nas minhas emoções. Verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão, quando vier as tribulações, as adversidades, a gente desvia, duvida de Deus, sai do cristianismo e vai. Eu já vi pessoas que andou comigo e que ministrava a palavra de Deus, hoje está ministrando outra fé, totalmente contrária. Por quê? Porque se decepcionou, porque estava esperando algo de Deus, que, minha irmã, não é porque você está pedindo em oração, que Deus é uma caixinha lá, que você vai, uma lâmpada mágica, que você vai passar a mão assim, ó, e Deus, não é. A gente não dita o que Deus tem que fazer nas nossas vidas em oração. Às vezes você pede, e eu acredito muito na vontade de Deus e na vontade permissiva de Deus. E não queira viver na vontade permissiva. A vontade permissiva é aquela que muitas vezes o seu filho fala assim, ó, mãe, eu quero ir para uma balada. Você fala, filho, não vai. Não vai. Mãe, mas eu quero, ele faz aquela briga toda, ele já é maior de idade. Aí sabe o que você faz? Você permite. Sabe por que você permite? Porque ele já é maior de idade. Não tem como mais você catar ele, amarrar ele no pé da cama e falar, você vai ficar aqui. Você permite. Só que essa permissão vai fazê-lo viver coisas que talvez ele não precisava viver naquele tempo, sabe? Sim, é verdade. Vai ter que ter um amadurecimento de um tempo que era para isso acontecer lá na frente, antes dele ele adquirir maturidade. Por isso, essa fé que não fingida, essa fé que Lloyd tinha, que passou para Eunice, que passou para Timóteo, talvez você fala assim, né? Ai, mas eu não fui essa mulher. Eu já perdi o meu filho. Eu já perdi meu marido, eu já perdi isso, aquilo, outro, mas, minha irmã, continue posicionada no Senhor, porque maior é aquilo que está por vir e não aquilo que já aconteceu. Eu tenho que olhar para as coisas que me trazem esperança. E o que me traz esperança? O Cristo me traz esperança. O Senhor. Oi, Mônica. E o interessante, né, que me chama muita atenção, tudo isso que você está me falando, é convicção da fé. A convicção da fé não está nas coisas, né? A convicção da fé é algo que está totalmente em Cristo, né? Porque quando nós não temos essa convicção de fé, as coisas nos abalam, as coisas tiram o nosso equilíbrio, né? Como você está falando aqui a respeito dessas mulheres que muitas vezes estão orando, elas têm um processo dentro de casa, ou um processo com o esposo. Muitas vezes elas não têm essa convicção de fé. Por isso que é uma fé fingida, né? Porque a convicção de fé, ela não está condicionada à situação que você está vivendo hoje. Ela não está condicionada à condição de vida que você tem hoje, a maneira que você está vivendo. Ela tem uma convicção naquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor vai resgatar aquele filho, o Senhor vai trazer aquele marido de volta, o Senhor vai restaurar aquela família, aquele casamento, por uma convicção de fé, né, Fê? Como é importante a gente entender isso, Muito. né? Entender essa convicção de fé, daquilo que você está sendo bem esclarecedor aqui nessa manhã, sobre a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo tinha essa convicção, né? E Paulo estava falando, olha, dentro de você foi gerado. É como você falou algo muito pontual, né? Essa mesma fé habitou na mãe, habitou na avó, e agora Paulo estava dizendo, ela tem que habitar em você também, Timóteo, né, Fê? Pode continuar a falar sobre isso. A fé é que nem essa habitação, gente, é morada, né? Não é uma coisa que
que nem lá em Tiago 1, vou abrir aqui para ler para vocês, para ser mais precisa. Tiago 1, do 3 ao 8. Se você conseguir abrir aí, ó, diz assim, ó, pois vocês sabem que a prova, olha isso, gente, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ou seja, a sua fé sendo provada, produz perseverança. Então, a sua fé, ela tem que produzir a perseverança, de perseverar, de estar ali todos os dias buscando, orando incessantemente, não vivendo por vista, minha irmã, porque se você viver por vista, vai tudo por água abaixo. Porque às vezes você está orando X e as coisas estão acontecendo Y, né? Às vezes você está orando para o seu filho não ir para balada, ele está chegando bêbado dentro de casa. Você está orando para o seu filho arrumar um emprego e cada vez que ele vai, ele está dando de cara com a porta, né? Mas a sua fé tem que ser o quê? Perseverante. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Maduros é não ter uma fé fingida. Nós precisamos amadurecer a nossa fé, né? E íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. O que é esse sem faltar coisa alguma? Deus não lhe falta. O Senhor é o meu pastor. E de nada eu tenho falta, porque eu não tenho falta dele, então eu não vou ter falta de nada. O meu filho está sendo tratado, eu estou sendo moldada, mas estou ali perseverando em oração, firme e forte, não abandonando, né? Aí continua assim, ó. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, muitas vezes a gente pede as coisas, mas não acreditando. Sabe por quê? Porque você já viu que seu filho, teu marido, teu irmão, teu pai, tua mãe já errou tanto que você pede, mas pede na dúvida. Pede na dúvida, olhando a circunstância. Não olhe a circunstância. Ore no sentido de Senhor, é o meu pai, é a minha mãe, são teus filhos. Antes de ser meu pai e a minha mãe, são teus filhos. E eu sei que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Faça a vontade do Senhor na vida deles. Então, eu tinha muitas coisas que eu fui moldada, porque eu queria ter controle de muitas coisas, e o Senhor me arrancou o controle delas. E quando eu falei, eu vou tomar o controle disso aqui, o Senhor falou, não vai não. Não vai não. Ah, mas eu vou falar um negócio para você, mas foi muito choro, foi muita lágrima, e hoje eu vejo assim as situações acontecendo, e eu falo, deixa acontecer, né? Deixa. Esses dias eu falei pro Léo uma situação que aconteceu, aí o Léo falou, né, conversando comigo, eu falei, deixa, não liga não. Deixa que Deus vai fazer. E a gente precisa entrar nesse lugar, porque senão a gente desequilibra com muita facilidade, ainda mais a gente, nós mulheres, hormônios lá para cima, hormônios lá para baixo, hora, né? Então a gente precisa entrar nesse arranjo da nossa fé, né? E não viver essa fé fingida, viver uma fé verdadeira, sabendo que o Senhor é conosco, que nós temos aí toda uma armadura, né, para viver. E aqui como fala, né, pede sabedoria para Deus, pede para Deus aumentar a sua medida de fé. Só que para isso você precisa sair do campo de se esconder, minha irmã. Não pode ficar se escondendo. A pastora pede para você orar, você entra debaixo da cadeira. A pastora pede para você dar uma palavra, você, né, não te trava. Aí você fala assim, pastora, mas eu não sei versículo. Minha irmã, você não precisa saber versículo. Verdade. Você precisa apenas falar do que você vive no Senhor diariamente. Você precisa falar do seu secreto. Você precisa falar daquilo que você busca, daquilo que Deus está fazendo e agindo na sua vida diariamente. Ah, mas eu não... As pessoas vão me criticar, irmã, criticam Jesus até hoje. Não são satisfeitas com ele até hoje. Ah, mas eu não tenho autoridade para falar isso. Mas não tem mesmo. Mas em Cristo você pode todas as coisas. Todas as coisas. Então, não se acovarde. Porque o espírito que o Senhor deu para você não é de covardia. Vai. E você só vai atravessar essa situação quando você se dispor. A sua medida só vai aumentar quando você colocar o pé na água, o mar se abre, minha irmã. Porque se Moisés ficasse pedindo, e não tomasse uma atitude de fazer o que Deus estava mandando ele fazer ali, ele tinha morrido todo mundo. Tinha morrido todo mundo.
mas ouviu a Deus e fez o que o Senhor estava pedindo ali. Então faça, minha irmã, porque quando eu me acovardei, quando eu deixei a palavra não ministrar no meu coração como ela deveria ministrar e me moldar a palavra, eu caí num erro tão grande. Não caia no mesmo erro que eu. Não deixe o Senhor ter que tirar coisas da sua vida para te ensinar acerca daquilo que Ele quer que você faça para Ele, no ministério que Ele confiou nas tuas mãos. Não deixe isso acontecer, porque isso aconteceu comigo e é muito doloroso, é um caminho muito sofrido para caminhar. É muito difícil. E muitos, às vezes, não conseguem, se desviam, sai do evangelho. Por quê? Porque estava vivendo uma fé que queria ver. E nós não precisamos disso, minha irmã. Então tem aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E tem aquele outro que fala, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás uma chance de crescer um pouco mais. Então, minha irmã, quando a sua fé for provada, o Senhor está te dando a chance de crescer um pouco mais. Não fica olhando para a circunstância, não. Fica olhando para o teu marido, para o teu pai, para a tua mãe, para aquilo que você está vivendo hoje que está te limitando. Vai. Ah, meu marido não quer ir para o culto? Vai você. Ah, não deixa os seus filhos pequenos na mão de outra pessoa cuidando, não. Leva junto com você. Ah, vai dar trabalho, mas vai dar trabalho junto com você. Porque é melhor estar junto com você do que, às vezes, confiando ele na mão de qualquer outra pessoa. Leva junto, não deixa. Minha irmã, não deixa, leva junto. Faça pela tua casa hoje, para que você chore hoje na presença do Senhor, guardando a vida deles, protegendo e ungindo, do que você ter que chorar amanhã pela perda da sua casa, da sua família, dos teus filhos. Viva uma fé verdadeira, né? Essas mulheres aqui viveram isso, e eu acredito que por esse homem ser grego, não foi fácil na casa delas também. Sim. Né? Era outra cultura, né? Era uma outra fé. Acredito que ela também, elas deveriam ter passado também por vários processos, né? Várias situações elas também passaram, né? Mas a diferença é essa de uma fé verdadeira, né? A diferença fingida é uma fé verdadeira, é aquela que você não retrocede, né? Aquela que você não se acovarda, como a palavra fala sobre a covardia. Nós, mulheres, nós não podemos nos acovardar por aquilo que os nossos olhos físicos estão enxergando. Nós estamos olhando uma situação talvez difícil, uma situação que para muitas pessoas talvez seja até impossível, mas a fé não fingida, a fé verdadeira, que é aquilo que você não vê, é exatamente essa que tem poder para trazer existência que não existe, né, Fê? Ela vai trazer existência uma salvação, ela vai trazer à existência uma cura, ela vai trazer à existência uma libertação. Essa fé que muitas vezes, quando nós estamos vivendo certas situações, eu também já vivi situações assim difíceis de olhar e falar, meu Deus, esse homem não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, mas humanamente, olhando com os nossos olhos da carne, né, da nossa carne humana, nosso humano, a gente tem muitas vezes essa fé fingida, mas a fé verdadeira te faz olhar além do que você está vivendo. Né? Além daquilo que o seu filho não está convertido ainda, seu filho ainda está talvez nas drogas, talvez está vivendo uma vida que não está no propósito, mas a fé verdadeira faz você olhar para ele como um convertido já, né? Crendo que ele vai se converter, crendo que o Senhor vai alcançar o coração dele. E é por isso que eu acho muito importante isso, que é nós não nos deixar levar por essa fé fingida, por essa fé que qualquer coisa te abala, qualquer coisa te tira da presença, né, Fê? Qualquer coisa tira você do propósito, né? Então, não tem fé. Se te tirou do propósito, é porque não tinha fé verdadeira dentro de você para que aquele propósito se cumprisse, né? E a gente não está falando que é fácil, né, Fê? Você tem os seus processos, eu tenho os meus processos ainda. Quanto tempo, eu tenho o exemplo da minha casa, meu esposo, quanto tempo demorou para ele se converter depois que me converti? E olha, vou te falar, eu tive que ter muita fé e uma fé verdadeira no Senhor
para que ele pudesse fazer uma obra que para muitos não tinha jeito. Sabe, Fê? Para muitos ali era caso perdido, caso perdido. Mas essa fé verdadeira, ela trouxe a existência do propósito de Deus na vida do meu marido e fez dele esse homem de Deus que ele é hoje, né? Por isso eu estou falando sobre isso para a gente entender assim, né? Quem está nos ouvindo, não achar que nós estamos falando de uma coisa, mas é tão fácil, hoje você tem sua casa. E sempre foi assim. Não foi assim, né, Fê? Não, existe uma renúncia no meio de tudo isso, né? Ó, essa semana que passou agora, a Raquelzinha, a minha filha mais nova, ela entrou na escala para ministrar o louvor no culto de domingo. E, assim, ela acabou de sair do Kids, né? E entrou para o meio das meninas maduras, que ela fez 11 anos, já passou para as meninas maduras. E ela colocou a roupa ali e começou o louvor e ela ia, não ia, ela ia, não ia, ela ia, não ia. Aí eu falei assim para ela, você tá insegura? Ela falou, tô, mãe, tô insegura. Eu falei, filha, você só vai ministrar aquilo que você ministra no seu quarto. Do jeito que você dança lá na sua intimidade com o Senhor, é isso que você vai expressar lá em cima, né? E ela falou assim, mas no meu quarto não tem tudo isso de gente. Aí eu falei assim, não tem, o céu inteiro, mulher, o céu inteiro tá lá no seu quarto. Né? E ela falou para mim, né? Ai, mãe, tá bom. E aí fui, orei com ela e ela avançou. Ela foi lá, assim, com muita timidez, dançou, foi se soltando aos pouquinhos. Aí você via que de vez em quando ela ficava um pouco perdidinha, mas minha irmã, ela foi. Já deu um passo de fé. Porque ela, com 11 anos, ela poderia falar assim, mãe, não vou. E eu podia respeitar ela, dela falar, não vou. Mas ela foi. Então, minha irmã, tem coisas que o Senhor vai pedir para você que é tão pequenininho. Não retrocede, não se acovarde, vai. Mesmo com medo, minha irmã, levanta e vai. Porque o Senhor, cada vez que o Senhor pede algo para você, Ele está querendo aumentar a tua medida. E às vezes, sabe o que a gente faz com a nossa medida? A gente enterra. Como a parábola dos talentos, a gente enterra. E quando a gente enterra, o Senhor não tem prazer nisso. Porque a vontade do Senhor é que a gente cresça. E a nossa fé, ela é como um músculo. O músculo, ele só cresce quando a gente exercita esse. Quando a gente avança, quando a gente vai. Então, a Raquel vai ministrar de novo. Amanhã vai ter o culto de mulheres na nossa igreja. Chegou o vestidinho dela, vai dançar lá para a igreja toda, para todas as mulheres, né? Então, assim, por quê? Porque ela deu o primeiro passo. Perdeu a vergonha ali. Qual que é o próximo passo? O Senhor vai dar. E ela vai avançando. Então, se você não tem vergonha de orar, tem vergonha de ministrar, tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas, daquilo que você está vivendo, minha irmã, no grande dia o Senhor também vai ter vergonha de ti. É verdade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A timidez é uma das coisas que não entram no reino dos céus. E o que eu acredito com isso é que cada medida que a gente vai avançando, a gente vai se tornando a imagem e a semelhança de Deus. E quando chegar no grande dia, o Senhor vai olhar para nós e falar assim, eu te conheço, entra. Se você não se tornou a imagem e a semelhança dele, de deixar a palavra te transformar e você avançar em crescimento nele, ele vai olhar para você e falar assim, estou vendo a minha imagem e a minha semelhança, apartai-vos de mim. Isso é muito sério, é muito sério. E a gente precisa tomar um posicionamento. Nós precisamos deixar a palavra transformar. Porque, olha, eu vivi um processo aí de 3 anos e uma conversão de 17. E aquilo que o Senhor fez nesses 3 anos na minha vida, que eu deixei Ele fazer, vale muito mais do que os outros 14 que eu vivi lá atrás. Por quê? Porque eu deixei Ele fazer em mim, em 3 anos, o que Ele não fez em 14. Por quê? Porque eu deixei. O Espírito Santo, ele é cavaleiro. Ele não vai entrar com a ferro e fogo. Ele não vai simplesmente me dar com o pé na porta. Ele simplesmente vai te respeitar a sua medida. Você fala assim, ó, a minha medida é essa aqui, ó. É essa caneta a minha medida. Deus vai deixar, vai te respeitar a sua medida. Mas se você falar assim, ó, não, eu quero a medida desse caderno, ele vai te dar a medida desse caderno. Pede com fé. Pede para ele e ele vai lhe conceder. Ele vai te dar. Mas para isso você precisa colocar o pé.
Você precisa avançar, você precisa sair do lugar de timidez, você precisa se encontrar e falar assim, ó, eu entrei em desequilíbrio, faltou amor no meu coração, porque lá Paulo fala isso para Timóteo, o Senhor não te deu espírito de covardia, Ele te deu de amor, paz e equilíbrio, e muitas vezes a gente já perdeu a paz, já perdeu o amor, já perdeu o equilíbrio, então nós precisamos se encontrar dentro de nós, pedir para o Senhor limpar a casa e avançar na medida que Ele tem para nós. Fala, Senhor, qual que é a minha medida? Eu estou parada? Eu estou criando dengue aqui em mim? Porque às vezes a gente está criando, vamos falar da dengue, né? Está criando dengue aqui? Estou com água parada, né? Não fica com água parada não, minha irmã, água parada da dengue. Deixa o Senhor te transbordar. E ó, o Senhor não transborda em evangeliquez, não. Em pessoas que sabem versículo, que sabem isso, sabe aquilo outro. Não, o Senhor transborda na simplicidade, porque Jesus era simples. E ele fala assim, ó, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Então, é gostoso, minha irmã. Tem uma mulher na live, acho que ela tá até aí, a Nildete. A Nildete é tímida, mas pensa numa mulher tímida. Cada vez que era o dia dela ministrar a palavra, a mulher, ela, meu Deus do céu, ela queria se esconder do mundo, de Deus e o mundo. E agora, ela ministra, ela fala, e agora levanta até a mão para falar, né? E é muito gostoso. A gente vê a Nildete de um ano atrás, era um. A Nildete de hoje é outra mulher. Porque ela se deixou ser ministrada pela palavra. Ela se venceu dos medos dela. E o que que a covardia faz? Nos faz retroceder, faz a gente se esconder, faz a gente reter, faz a gente guardar aquela preciosidade que tem de mim. A Nildete não fala versículos assim, decorados, que ela já aprendeu, algo do tipo, mas ela fala com a vida dela. Ela fala com aquilo que ela aprendeu no íntimo dela. Ela fala com as experiências que foi gerada nela, daquilo que Deus fez nela e através dela, do que as pessoas aprendem com aquilo que ela é. Então, minha irmã, não fica esperando, não. Ai, não fica. Ai, mas a pastora Mônica, ela sabe orar, ela sabe fazer, ela sabe desfazer. Essa é a medida da Mônica, minha irmã. E Deus vai usar você na sua simplicidade, na sua medida. Só não se acovarde. Só não se acovarde. Avance e o Senhor vai te honrar naquilo que você tem se colocado à disposição dele. Meu Deus, meninas, que bênção, que palavra, que momento maravilhoso nessa manhã. Você que está aí ligadinha com a gente aí, recebe essa palavra nessa manhã, avança nessa palavra nessa manhã, receba essa palavra, deixe-se moldar pelo Espírito Santo, deixe se moldar pela palavra, né? É ela que vai te transformar, é ela que vai mudar todas as coisas. Olha que manhã maravilhosa, que manhã preciosa. Olha, Fê, estou muito feliz por poder estar compartilhando com você e com muitas outras mulheres nessa live. E eu sei que aquelas que não puderam assistir agora, às vezes saem para ir para o trabalho, tá? A live vai ficar salva. A gente vai mandar essa live para o YouTube. E assim, vou pedir para vocês, meninas, compartilhem com outras mulheres essa live, porque eu tenho visto a pontualidade da palavra do Senhor através da vida dessas mulheres que o Senhor colocou no meu coração. Destaque nessas manhãs. Gostaria de ficar aqui um tempão, ficaria com a Fê aqui, tenho certeza. Nós teríamos assunto aqui para amanhã toda. Vai longe, né? Nós teríamos assunto aqui inteira. Mas eu não quero que essa live caia. A gente tem minutinhos. Eu vou pedir para a Fê estar orando por todas as mulheres que entraram e que vão entrar nessa live. Né? Essa palavra de hoje, muito tremenda, muito pontual, para você avançar, para você ouvir, para você se permitir deixar o Espírito Santo moldar você. E sabe que eu achei muito, Deus é muito tremendo, né, Fê? Porque quando o Senhor colocou isso no meu coração de fazer essas lives, o Senhor colocou no meu coração que as mulheres que estariam trazendo uma palavra, elas estariam dentro daquilo que elas estariam pregando. Dentro do contexto, né? Isso. E eu estou assim, maravilhada por isso, Fê. Porque eu vejo isso na sua vida, eu vi isso na vida da missionária Suane ontem, né?
Então, esse é o propósito, porque é o testemunho daquilo que a palavra faz, né, Fê? O testemunho daquilo que o Senhor, não são umas lindas palavras de pregador, vamos dizer assim, né? Só não, é uma palavra vivida. Por isso que eu amo, Senhor, que ela é viva e eficaz. Por que eficaz? Porque ela faz isso em nós, e nos transforma, né? Então, maravilhoso, muito bom. E bom estar com as meninas de Mauá de novo aqui, eu sei que elas estão ligadinhas aí. E eu queria que você estivesse e que você orasse nessa manhã para outras mulheres, porque eu sei, eu não sou de rede social, você também não é. Eu sei que você também não é de likes, de curtida, de redes sociais, mas eu sei que o Senhor colocou isso no meu coração, porque eu sei que você também é uma voz. Você é uma voz, Fê, que tem alcançado outras mulheres. Você é uma voz que tem ministrado o coração de outras mulheres. Você tem sido uma grande mulher de Deus que tem falado, tem tocado a vida de outras mulheres. E isso que você falou sobre não se acovardar, não se intimidar, eu também pego isso para mim, pego isso para você, de não se calar, sabe, Fê? De estar assim na rede social. Eu sei que é um tempo certo para todas as coisas, né? E se esse foi o tempo que o Senhor disse, lá e fale, eu creio que é o tempo do Senhor estar nos usando como um canal de bênção para tocar na vida de outras mulheres, para ser uma voz que vai ecoar através da palavra, através do Espírito Santo, na vida de outras mulheres. Então, eu queria que você estivesse orando nessa. Amém, é isso mesmo. A gente precisa se deixar o Senhor nos transformar, né? A gente compartilha a palavra diariamente aqui com as meninas. Vai fazer 3 anos, né? Que nós estamos fazendo essa live, né? Vai fazer em junho agora, faz 3 anos. E, irmã, não é fácil. Não é fácil. Tem dias que a gente quer desistir? Quer. Tem dia que a gente não quer fazer? Não quer. Mas depois que a gente se dispõe e entra nesse lugar que o Senhor me chamou e chamou cada uma dessas mulheres para estar, você fala, Senhor, não existe outro lugar. O único lugar que eu quero estar é no Senhor. Então me usa, porque, olha, o Senhor tem feito grandes coisas quando eu me deixei ser usada. E eu não troco os 14 anos que eu vivi pelos últimos 3 que eu tenho vivido aqui. Tem sido dias, assim, maravilhosos, de muitas experiências mesmo, né? E eu creio que o Senhor vai fazer isso na sua vida quando você se dispor. Então, fala para o Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus, estou aqui para que o Senhor me use. Então, põe a mão no teu coração, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero, Pai, te pedir sobre a vida de cada uma dessas mulheres, Pai. Cada lar, cada casa aqui representando, Senhor Jesus, os seus filhos, os seus maridos, cada uma dessas mulheres, com tantas situações adversas acontecendo dentro das suas casas, mas a sua palavra diz, Pai, que o justo não viverá, Senhor Jesus, pela vista, mas viverá pela fé. E pela fé, Senhor Jesus, o Senhor nos dá uma medida a cada uma de nós, e nós queremos, Senhor Jesus, dizer ao Senhor nesta manhã, eis-nos aqui, Pai, para que o Senhor possa aumentar a nossa medida, Pai, para que possamos avançar, para que possamos crescer, para que possamos, Senhor Jesus, agradar o teu coração, para que possamos fazer a sua vontade se cumprir em nós e através de nós, Pai. Não nos deixe, Senhor Jesus, se acovardar, Senhor Jesus, nos nossos medos, na nossa timidez, na limitação dos nossos olhos, naquilo, Senhor Jesus, que vemos ou achamos ou esperamos, Pai, mas que nós possamos, Senhor Jesus, esperar no Senhor, independente da resposta, mas amar o Senhor de todo o nosso coração e saber, Senhor Jesus, que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza, e nós queremos estar no lugar certo, Senhor Jesus, aprendendo do Senhor que é manso e humilde. Por isso, entra no coração dessas meninas, desses lares representados, Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, os familiares, uma
marido, o sacerdote desta casa, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, levantar este homem, o cabeça deste lar, Pai, para que ele possa se posicionar, para que esses filhos, Senhor Jesus, que não estão caminhando na tua palavra, possam ser despertados, Senhor Jesus, pelo teu Espírito, Pai, e no tempo oportuno possa voltar a caminhar com o Senhor, Pai, como o Senhor, Pai, os chamou, como o Senhor os chama todos os dias. Traz, Senhor Jesus, sobre os ouvidos, sensibilidades para ouvir, olhos para te ver, Pai, para que eles possam caminhar segundo aquilo que lhe é proposto, mas que no tempo, Senhor Jesus, em que essas mães, essas mulheres posicionadas não alcançar aquilo que elas oram, que elas têm buscado, Pai, elas possam perseverar numa fé verdadeira, numa fé convicta, Senhor Jesus, de que o Senhor é com elas, de que elas não estão sozinhas, de que elas podem permanecer, avançar, Pai, não se negligenciar o chamado que o Senhor deu a elas. Por isso, Deus, dê sabedoria, dê discernimento para elas saberem aquilo que o Senhor tem individual e parcial para elas. E pedra alguma, Senhor Jesus, venha tirá-las, Pai, daquilo que o Senhor tem, Deus, desde que o Senhor as gerou no ventre da mãe delas, Pai, porque sabemos que o Senhor teceu o plano e o propósito para cada uma delas, que elas não precisam passar pelo vale da sombra da morte, porque elas vão ser, Pai, diligente naquilo que o Senhor está chamando, naquilo que o Senhor quer fazer sobre a vida delas. Eu abençoo esses lares, essas casas, essas mulheres aqui, aquelas que ainda vão ouvir essa palavra, sejam tocadas e ministradas pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, o Senhor abençoe sua casa, Amém. filhas, abençoando o seu chamado, o seu ministério. Muito feliz por a gente poder estar junto aqui nessa manhã. Foi maravilhoso, foi muito bom estar com você aqui nessa manhã. Eu creio que muitas mulheres ainda serão alcançadas por essa live. E Eu amanhã creio. nós estaremos aqui ainda às 7 horas da manhã. Vou estar aqui com a pastora Jennifer. Ela vai estar falando sobre Maria. Creio que o Senhor também tem uma porção preparada para amanhã. Eu sei que hoje foi uma grande porção, ontem também foi uma grande porção. Eu quero que vocês todas que estão me ouvindo, que ainda vão me ouvir, sejam abençoadas por essa palavra nessa manhã. Eu, Fê, te amo. Amo vocês, meninas aí de Mauá. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. E logo, logo estaremos aí na próxima para dar um cheiro em vocês. Viu? Beijo, ó. Espero vocês. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, viu? Um dia abençoado para vocês. Feliz Dia das Mulheres, viu? Beijo. Para você também, para todos vocês. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Tchau, tchau.